Bom dia, meus amigos. Mais um domingo abençoado, graças a Deus. Bom dia, o pessoal de casa também. É um prazer que a gente se reúne, é com muito prazer que a gente se reúne aqui mais uma vez nesse Getú, essa casa abençoada. Mais uma vez eu estou encarregado da leitura, a lição de abertura, e eu escolhi mais uma vez o livro Relicário. Esse livro aqui, ele tem uma memória afetiva muito grande pra gente, pra mim, porque eu consigo aqui, agora eu até abri num capítulo que foi feito dia 16 de fevereiro de 2009. Então esse livro aqui, eu, juntamente com a minha mãe, a gente já fazia o evangelho lá em casa, isso em 2009, a gente começou em 2005. Então eu vejo o quão importante é essa questão da evangelização infantil. E antes de eu começar a leitura, eu queria voltar na semana passada na nossa reunião de Natal, que as crianças fizeram aquela abertura maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo se emocionou. E eu queria agradecer mais uma vez o trabalho das evangelizadoras, gente. É um trabalho que não é fácil, porque a responsabilidade é muito grande de estar lidando com crianças, com jovens, adolescentes, que eu creio que são aqueles que irão estar aqui no futuro. Então, é muito importante a gente evangelizar as nossas crianças, assim como foi feito comigo. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a professora Virgínia, a professora Maria Luísa, a professora Aline e a professora Rubi. O trabalho de vocês é muito importante aqui. A gente aprecia muito esse trabalho e que Deus continue abençoando vocês, minhas amigas. Beleza. A lição de abertura hoje que eu escolhi, que eu estudei, chama No Trabalho de Amor Resgatareis as Dívidas. Busca na dor alheia o consolo para teus sofrimentos. Percebe o quanto sofrem teus irmãos abandonados e infelizes, carregando sozinho o peso da cruz redentora, que burila e molda os espíritos endividados. Através da infelicidade daqueles que sofrem mais do que ti, encontrarás a força e a coragem para percorrer tua estrada palmilhada de decepções e amarguras. Se souberes dar amor aos mais infelizes, levar o carinho e a palavra encorajadora aos que padecem na solidão e na miséria, encontrarás nessa tua jornada o sentido real da tua existência nesse planeta. Eu separei esses dois parágrafos aqui, gente, porque eu fiz uma reflexão breve sobre ele e eu acho que esse parágrafo ele tem muito a ver com aquele sentimento de felicidade que a gente tem quando a gente ajuda ao próximo. Então, todos vocês aqui com certeza já tiveram essa experiência e sabem quão gratificante para a alma é a caridade, porque a gente está encarnado nesse mundo, mas o Espírito nosso está aqui dentro, e ele vive, e ele fala com a gente. Então, a gente tem, digamos, os desejos do Espírito, e a gente tem também os desejos da carne. Igual, quem tem fome de alimento, de proteína, de carboidrato, que seja, é a carne. Quem tem fome de ajudar, de fazer a caridade, de amar ao próximo, isso vem do Espírito. Porque, infelizmente, ainda a nossa carne é corrompida. Então, o Espírito, digamos, é aquilo que nos aproxima de Deus e a carne é aquilo que nos afasta. Então, a gente tenta mais seguir as vontades do Espírito do que da carne. E não tem felicidade maior para o Espírito do que ajudar um irmão necessitado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já experienciou essa sensação e que essa felicidade em ajudá-la acende uma chama dentro da gente que nada se compara com essa felicidade. Então a gente pode usar também isso como combustível, como gasolina mesmo para a gente sair e para a gente estar realizando
essa caridade, ajudando mesmo a quem precisa lá fora. Todos pertencem à mesma família espiritual e tua origem partiu do mesmo Pai. Apenas nesse mundo raças diferem. A essência de cada um é a mesma e todos aqui se encontram para tentar galgar os degraus da subida para a perfeição divina. É isso, gente. A gente é uma família universal. A gente é criação de um mesmo Criador. Por mais que existam aí diferentes religiões, diferentes crenças, eu verdadeiramente acredito que Deus é um só, que Deus é o amor, e Deus engloba todos os deuses de todas as religiões, porque pessoas diferentes se encontram em diferentes lugares e precisam, digamos, de deuses diferentes. Eu realmente não acho que Jesus, que quem não acreditar em Jesus lá na hora final não será salvo. Eu realmente não acho que esse é a verdade, porque a gente é uma família universal, somos todos frutos da mesma árvore. E se essa, digamos, árvore, se essa fonte que é Deus, criou pessoas, criou povos tão diferentes, é porque cada um tem que aprender talvez um ensinamento diferente em épocas diferentes. E lembrando também que tem a reencarnação, que nos coloca em lugares diferentes, em vidas e em situações diferentes, para que a gente possa aprender como um todo. Para que a gente possa aprender, por exemplo, eu não estou na carne da Verônica, eu não sou mulher, eu sou homem, então eu vou precisar voltar como mulher para eu saber o que passa uma mulher. E as mulheres como homens, pais como os filhos. Então, eu acho que cada um está no lugar que tem que estar e que, no final, o que fala mesmo sobre a salvação é a caridade. Então, a gente é uma família universal, como eu já falei aqui muitas vezes, e ajudar os irmãos, ajudar a todos é parte do coração cristão, é parte da missão cristã. Porque Jesus nos viu como irmãos, Jesus nos viu todos como iguais, como semelhantes. Vá em busca da criança faminta do pão material e do saber, que alimenta e orienta, encaminhando o homem para o bem. Doa alguns instantes do teu dia àqueles que se encontram cansados e se preparam para retomar a vida na espiritualidade. Leva a esses a preparação necessária para que, o despertarem aqui, não sintam seus espíritos envolvidos pelo temor nem pelo abandono. Vai em busca da criança faminta do pão material e do saber que alimenta e orienta. Essa criança faminta, gente, é o nosso espírito. E por que é uma criança? Porque foi como Deus nos criou. Simples, humildes, como uma criança mesmo, que ela não tem muito conhecimento, mas você vê que o coração dela é puro. Então a nossa criação, o nosso espírito, é como se fosse de uma criança que busca por conhecimento, e essa fome de aprender, de fazer o bem, vem dessa criança, que é o Espírito gritando dentro da gente o tempo inteiro, para a gente seguir as coisas espirituais e, com muito esforço, a gente tentar cada vez mais deixar para trás as coisas mundanas, as coisas da carne. Perscuta o íntimo do amigo triste e desamparado e envolve-o ternamente com suas palavras edificantes e sábias, mostrando teus conhecimentos e dando teu exemplo de renúncia e de abnegação. Limita teus queixumes e reclamações, aumentando a tua fé e confiança, pois, se empreenderes uma jornada digna e proveitosa, a recompensa também virá de acordo com teu mérito, teu esforço e teu trabalho. Enquanto estiveres nesse trabalho, estarás contribuindo para a elevação de outros irmãos e aumentando o saldo positivo ao teu favor. O bem que a gente faz, é claro que esse não é, digamos, a intenção primária. A gente não faz o bem
querendo que o bem volte, mas isso é uma lei natural, gente. Isso é a lei da atração. Isso vai acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. O mal a energia baixa que a gente vibra, ela volta para a gente, ela permanece na gente. Se a gente está vibrando essa energia, querendo ou não, a fonte, ela está aqui na gente. E essa fonte de energia baixa, ela vai ser prejudicada. Assim também é como uma energia elevada. Se a gente faz uma oração, se a gente faz uma oração para o próximo, o primeiro beneficiado é a gente. Porque a energia de amor e caridade, ela está ali dentro da gente primeiro, para depois ela sair e atingir o nosso irmão. Tranquiliza a alma angustiada do teu irmão, lavando-a com as lágrimas cristalinas do teu coração, espargindo o amor, elevando a compreensão aos que ainda não conhecem as verdades deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Eu vou ler só mais uma reflexão que eu fiz aqui, como se fosse tipo um resumo de toda a ideia que eu tive desse capítulo. Eu percebi que nesse capítulo a autora aprofunda a ideia de que a vida material funciona como campo de provas e reajustes espirituais. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, gente, nesse mundo material, nessa terra, é provas e ferramentas para a gente evoluir espiritualmente. Porque o objetivo mesmo é o do espírito. A vida eterna é o do espírito, não é o do corpo. Eu estou como Kaique. Isso aqui vai ficar para trás. Isso aqui fica tudo para trás. O meu espírito, que foi criado há milhares de anos atrás, vai ficar para a próxima vida. Então, a vida do Kaique, a vida de vocês aqui agora, é instrumento e ferramenta para a elevação espiritual. É o espírito, é a criança gritando. Então, quando a gente vem aqui, quando a gente reencarna e a gente só vive para as coisas materiais, dentro da gente vai ter aquele conflito, porque o espírito está ali dentro doido, buscando evolução, buscando a gente fazer a caridade, buscando a gente viver das coisas do espírito. Então, é muito importante que a gente saiba que essa vida aqui agora é para a nossa elevação espiritual e que a gente use essa oportunidade que, graças a Deus, a gente teve e a gente vai ter várias vezes, porque Deus é misericordioso, que a gente use isso em favor do nosso crescimento moral e espiritual. O som tá bacana aí, gente? Tá beleza? As situações difíceis não surgem ao acaso. Elas refletem necessidades reais da alma em processo de amadurecimento. Eu estava lendo um artigo que os nossos vícios, eles falam do que a gente precisa evoluir. Então, tipo assim, todo mundo sabe os vícios de vocês. Eu sei os meus, vocês sabem o de vocês. Meio que é um mapa. Cada vício, ele meio que atrapalha uma parte que o espírito precisa evoluir. Então, cada imoralidade está relacionado a uma moralidade, se a gente conseguir lidar com aquela dificuldade enquanto encarnado. Então, se a gente consegue, digamos, superar um vício, superar uma dificuldade moral que a gente tem muito forte ali da gente, a gente já está dando o próximo passo para a nossa evolução moral. Na luz do Espiritismo, o capítulo evidencia a lei de causa e efeito como mecanismo justo e educativo, nunca punitivo. É isso, Deus usa da lei da ação e reação, da atração, não é como forma de punição, é como forma de justiça. Porque qual seria o nosso mérito na nossa evolução se Deus fizesse as escolhas pela gente? Nenhum. Então a gente precisa errar, levantar e aprender, porque aí o mérito é todo nosso. A narrativa mostra que o sofrimento só se prolonga quando há resistência moral, quando a gente não escuta a voz do espírito, a voz da criança interior. Aí a gente não evolui mesmo. O orgulho ou a negação da própria responsabilidade.
Quando o espírito aceita a experiência com lucidez e esforço no bem, a dor perde o caráter de castigo e se converte em instrumento de libertação anterior. É muito verdade isso, gente. Há também forte ênfase no amparo dos benfeitores espirituais. A gente está sempre amparado. A gente nunca está sozinho. Jesus, Deus, jamais nos colocaria nessa situação que é difícil. Dr. Fritz admirou a nossa coragem de estar encarnado, porque ele ainda não teve essa coragem, e ele admirou ele teve essa admiração com a gente, por a gente estar encarnado, porque ele sabe que não é difícil, que não é fácil, desculpa. Ele sabe que não é fácil. E a gente, obviamente, vai ter os amparos da espiritualidade benfeitora, porque é tudo muito difícil pela gente. Imagina se fosse só a gente sozinho. A gente precisa do nosso mentor, a gente precisa do nosso anjo da guarda ali, e eles vão estar sempre com a gente, gente. Há também forte ênfase no amparo dos benfeitores espirituais que inspiram, sustentam e orientam, mas respeitam rigorosamente as vozes da nossa carne, o livre-arbítrio humano. A mensagem é firme e prática. Ninguém evolui sem enfrentar a si mesmo. A redenção não vem por atalhos, promessas ou discursos elevados, mas pelo trabalho íntimo, pela reparação possível e pelo exercício constante da caridade. É um convite à maturidade espiritual sem ilusões, porém cheios de esperança. É sem ilusões, porque quando a gente aprende, quando a gente tem o conhecimento, a gente já não está mais no escuro. E eu me sinto com a doutrina espírita, com tudo que eu aprendo aqui, com o Getú e com meu mentor, que a gente tem toda a ferramenta, gente, que a gente precisa para a nossa evolução. De verdade, o conhecimento espírita, o conhecimento da vida após a morte, da reencarnação, da justiça, conhecer mesmo a Deus, a Jesus, saber que Deus não é um Deus de punição, é um Deus de amor, isso liberta, gente. Isso liberta, isso traz uma calma para a alma, traz também a nossa responsabilidade. E eu sinto que realmente esse conhecimento, juntamente com a prática, óbvio, é a nossa libertação de todas as amarras, de todos os defeitos, de todos os vícios que a gente vem trazendo de outras vidas. E é isso, a reflexão de hoje é essa. Eu espero que tenha sido de alguma valia para vocês. E a gente vai passar agora para a prece inicial, que eu gosto sempre de estar agradecendo à espiritualidade superior, a Deus em primeiro plano, que é a razão primária disso tudo aqui, a Jesus, que é o nosso mestre e modelo a ser seguido, que é a moral que a gente busca ter e que é o autor de todo esse trabalho aqui que a gente faz. Obrigado, meus amigos. Obrigado por tudo, por todo o amor, por toda a misericórdia, por todos os ensinamentos, por todas as dificuldades também que a gente passa, que a gente acabou de dissertar aqui, que as dificuldades elas vêm para um propósito, vêm para o nosso melhoramento e que a gente é amparado, que a gente tem a ajuda superior para a gente conseguir superar todas essas dificuldades. E a gente agradece verdadeiramente pela oportunidade de melhoramento, por a gente ter essa casa que nos ajuda tanto, por a gente ter a participação de cada pessoa aqui que nos ajuda, que aprende, que se esforça para ser melhor. A gente é uma família aqui nesse Getú e é com muito amor que mais uma vez a gente está aqui aprendendo e vamos com Jesus, vamos com Deus, com a espiritualidade superior do Getú, para mais um domingo abençoado e que todos continuem protegidos e iluminados por Jesus, os que estão aqui, o pessoal de casa, e que assim seja para sempre. A gente vai passar agora para o estudo do Livro dos Espíritos,
tá com o Luiz. Um bom domingo para todos, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muitas vezes nós estamos sempre focados na nossa vida, nas nossas lutas do cotidiano, e esquecemos que o mundo vive. E como no livro dos Espíritos nós estamos falando a respeito da lei de destruição, veja bem, isto aconteceu em 1857, quando Kardec nos trouxe essas informações. Pois bem, e na atualidade nós presenciamos hoje um toque de tecla, os flagelos acontecendo no mundo inteiro, não é isso mesmo? Então, nós estamos tratando aqui de fatos que já ocorreram e vão ocorrer. E são fatores naturais ou não naturais. E como o livro dos Espíritos é um livro de estudos, aqueles que estiverem querendo participar, por favor, levantem a mão. E dentro do assunto nós vamos também trabalhar no que o pessoal está também querendo contribuir, tá bom? Pois bem, esse item a respeito de flagelos destruidores, Kardec ele vem afirmando a respeito do que a natureza provoca no meio ambiente, né, os aspectos naturais, esses flagelos naturais, que afetam, de uma certa forma, grande parte da humanidade, certo? Por isto que nós vamos nos prender basicamente a isto e estender um pouquinho mais nos flagelos que o próprio homem comete. Bom, a questão que nos traz a ser desenvolvida é a seguinte, é a 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha como Kardec é sucinto nessa pergunta, né? Bom, Deus é tão sábio, por que não emprega outros meios de nos alertar para que nós possamos progredir? É uma opção. E o que os espíritos benfeitores nos trazem de resposta é o seguinte: pode e os empregas todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Aqui está falando a cada um, quer dizer, a todos nós, individualmente. Nós somos seres pensantes. Existem as leis naturais e as leis dos homens. Não é isso? Quando nós infringimos uma lei que está dentro da lei dos homens, nós somos o quê? De uma certa forma, punidos. Mas a lei de Deus pune. Esse é o fator principal das nossas leis humanas e as leis divinas. Porque são leis naturais. Certo? Por isso que ele fala, quando nós temos o conhecimento do bem e do mal, cabe a cada um de nós também tomarmos conhecimento de que o que eu estou fazendo para prejudicar o outro ou o meio ambiente, isto compete a mim. Agora, os acidentes naturais, nós não podemos interferir. Né? E ele diz assim, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado. É o que está na palavra aqui, na tradução. Eu ainda quero aprender francês para ver como é que está no livro dos Espíritos em francês. Castigados no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então eu coloco essa palavra castigo em relação a Deus no meu vocabulário e no vocabulário de todos que sabem Deus é amor e bondade, não existe. É o aspecto educar, reeducar. Fazer com que nós possamos discernir do certo e do errado.
Fica bem entendido. Castigado, né, que é reeducado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Alguém pode conter um tsunami? Nós temos máquinas hoje para conter um tsunami, uma onda de 10, 15, 20 metros de altura. Não existe barreiras ainda para isso. Mas hoje nós temos já instrumentos para conseguir prever alguma coisa. E a sensibilidade humana já mostra como nós podemos fazer o processo de prevenção. No tsunami de 2004, me parece, uma garota estava na praia. De repente ela viu o mar se recuando. Ela falou, opa, tem alguma coisa errada. Porque ela já havia aprendido, me parece na escola, que isso era um sinal de alguma coisa está errada no mar, tsunami. E ela avisou e salvou muita gente com esse simples fato dela estar observando alguma coisa. Na China, por exemplo, eles percebem que há alguma coisa errada, principalmente terremotos, quando os animais se silenciam. Alguma coisa eles perceberam. Então já é um sistema de o homem já começa a perceber que vai acontecer um fenômeno, alguma coisa, e dá um tempo de se prevenir. Olha a sabedoria divina já nos mostrando como os animais e a natureza já nos dá feedback para que nós possamos nos prevenir. Não é isso? Bom, sentir a sua fraqueza. Diante das catástrofes naturais, nós nos sentimos fracos, não é isto? Nós nos sentimos assim, perdidos. Acontece um fenômeno natural. Primeiramente, aquele choque. O que é isto? Esse choque, inicialmente, nós ficamos assim meio passado, mas ainda conseguimos tomar certas decisões. Mas e depois que esse choque passa? Como é que fica? Vem aquele desalento, aquela fase de onde é que eu estou? Como é que eu posso me fazer? Primeiramente o impacto. Olhamos ao redor e vemos a catástrofe. Por onde eu vou começar? Não é isto? E com isso nós vamos percebendo que nós somos realmente fracos diante dos fenômenos da natureza. Vai fazer com que nós cresçamos em algum ponto? Aqueles que têm capacidade de discernir que este motivo foi para nós um motivo de fazer uma análise, peraí, quem sou eu diante do mundo? Não tem muitas pessoas que passam a refletir que deve de se dar valor mais ao relacionamento entre as pessoas, entre os seus entes os seus entes queridos? Vai surgir o quê? Também uma das coisas que a humanidade sempre foi, fraterna. A ajuda humanitária chega de todos os lados, não é mesmo? Isto indica que nós já estamos percebendo que a humanidade, como o Kaique colocou aqui muito bem, nós estamos já buscando auxiliar ao outro, e isto não tem preço. Isto é que faz com que nós cresçamos em aspecto moral. É o principal aspecto dos flagelos naturais. Despertar no homem, no conjunto de humanidade, que nós devemos cuidar uns pelos outros. Por isso que, quando eles nos falam que o bem e o mal nós já temos. Quando essas catástrofes ocorrem, opa, é hora de ajudar, de alguma forma. É o correto? Alguém tem alguma coisa para nós conseguirmos avançar, que nós temos mais 2 subitens, o A e o B, e um comentário de Kardec. Quantas pessoas, então, vamos colocar? Quantas pessoas morrem no mundo por dia? Eu fui fazer essa pergunta. Porque a gente fala de questões de desencarnou,
200 mil pessoas no tsunami, desencarnou 200, 300 mil pessoas no grande tsunami em 2004, não foi? Agora, quantas pessoas desencarnam no mundo por dia? Tem ideia? A estatística nos mostra a média de 170 mil pessoas no dia. E eu estava também observando questões de quantas crianças desencarnam por ano no mundo, sejam ao nascer ou natimortos. Estatísticas. A média de 2 milhões e 600 crianças desencarnam dessa forma por ano. Nós consideramos isso um flagelo? Nós consideramos a morte de 170 mil pessoas por dia um flagelo? Aqui está falando estatisticamente, não está falando de quais as causas do desencarne, certo? Mas de uma certa forma é um fenômeno natural, porque todos nós vamos desencarnar um dia, não é mesmo? Agora, o que chama a atenção são esses grandes flagelos. Por isto, eu estava fazendo um search. Veja só. Nós tivemos, em 2004, o tsunami, que 360 mil pessoas desencarnaram praticamente simultaneamente, não foi? Fora outras coisas. Agora, veja só. Em 1931, nem eu era nascido. Então vocês já eram crianças aí, não estavam nem programados a nascer. A faixa de estimativas de 1 milhão a 4 milhões numa inundação na China. Foi 10 vezes maior do que se for o caso do tsunami. Por quê? Naquela época não tinha essas grandes facilidades que nós temos. Terremoto em Tangshan, 650 mil pessoas. Um terremoto. 500 mil pessoas num ciclone em Bola, Bangladesh. Isto foi em 1970. Já tínhamos mais ou menos uma imprensa, alguma coisa que já registrava esses eventos, certo? 1920, 273.400 pessoas no terremoto de Hailuan, mais ou menos assim. Então, quando isto ocorre, é um flagelo destruidor, tipo, como eles dizem aqui, não antrópicas. Aí fica a pessoa, o que é antrópicas? Antrópicas é tudo que em relação ao ser humano provoca. Essas grandes catástrofes naturais não foram causadas pelos homens. Mas catástrofes naturais que não foram causadas pelos homens, mas também nós temos as grandes catástrofes que são causadas pelos homens. Não deixa de ser um flagelo. Veja só como o homem já começa a fazer os seus estragos. Agora aqui está também o aspecto do bem e do mal. Veja bem, em 1954, em Minamata, animais começaram a ter convulsões e comportamento alterado. 2 anos depois, em 56, o problema foi observado em seres humanos, né, que além de convulsões, apresentavam descontrole de suas atividades motoras. Descobriu-se a causa do problema era a contaminação do oceano por mercúrio. Certo? Então, que levou à contaminação de peixes, que eram a principal fonte de alimentação da população. Pelo homem. Por falta de quê? Não vamos colocar. Mas o mercúrio, ao ser manipulado, ele tem que ser resgatado do processo químico que ele foi usado. Por exemplo, a mineração de ouro. Não se usa o mercúrio
da areia e tudo mais, se ele for resgatado, se ele for recuperado, tudo bem. Mas a maioria das vezes ele não é recuperado. Aí ele entra na corrente dos oceanos, dos rios e tudo mais. Causados pela ganância do homem, infelizmente. Porque esse processo de recuperação do mercúrio tem um custo. Certo? Ele sabe, quem está prospectando, ele sabe que é prejudicial, mas não faz a recuperação. Né? Explosão em Seveso, 1976. Uma fábrica no norte da Itália, produtos químicos teve um superaquecimento em um reator, causando um lançamento na atmosfera da dioxina, composto mais tóxico do que o cianeto de potássio. Houve falhas humanas nesse caso? Pode ter havido. Não se sabe. Agora, veja bem. Além de pessoas mortas, aqui não citou, estou vendo aqui, mais de 1.800 hectares de terra foi contaminada e teve que ser removido. Certo? Vazamento em Bhopal, 1984, isso foi na Índia, isso eu me lembro muito bem. Morreram, entretanto, né, nesse momento, foram lançados 40 toneladas de gases letais, incluindo-se metil isocianato. Olha o cianeto, quer dizer, um gás venenoso. Estima-se que 15 mil mortes tenham ocorrido por causa do problema e cerca de 500 mil pessoas foram afetadas. Além disso, vários animais mortos e tudo mais. Aí vamos citando e vários outros assuntos. Então vejamos bem que nós também hoje já participamos dos desastres que são causados pelo homem. Isso corresponde ao quê? Que nós, seres humanos, ainda estamos longe de observar as leis humanas, porque são criadas para preservar. Quando nós vamos montar qualquer indústria, é feito o quê? Um plano diretório, não é isso? E esse plano diretório inclui o quê? Eu vou mexer com produtos químicos. Quais são as regras para que esses dejetos sejam confinados em um lugar seguro? Tanto. Mas isso vai me custar muito. Né? É o bem e o mal. Então, quando isso ocorre, um desastre natural, muitas das vezes, ele vem lavar, muitas das vezes, as próprias contaminações humanas. Eu vim do Centro-Oeste e aquelas queimadas, muitas das vezes, que ocorrem, muitas vezes até na Amazônia e outros lugares, contamina o ar e deixa o ar enfumaçado. E quando vem a chuva, retira daquilo os elementos que estavam suspensos na atmosfera. Não fica limpinho, bonitinho? Mas esses elementos foram para onde? Para o solo. Veja como nós estamos envolvidos numa cadeia global. É um network. Eu assisti uma época, na época de escola, um estudo de as correntes marítimas causam no oceano. Vamos um exemplo. O Rio Amazonas deposita toneladas e toneladas por dia de terra. Né? Para onde vai essa terra? Ela vai para algum lugar, não vai? Imagine. A corrente marítima que sobe o Atlântico deposita ela no Golfo do México. E ali vai aterrando. Coisas naturais. Isso nós não podemos interferir.
Mas nós interferimos no quê? No desmatamento das matas ciliares, que vai acentuar esse processo de maior número de dejetos, né? Dejetos é outra coisa, de resíduos, que vai aumentar e apressar esse fenômeno, que é natural. Veja que nós, seres humanos, nós estamos interferindo em muitos lugares. Vai lá, Carlos. Sintetizando, Luiz, todos esses flagelos que acontecem na natureza é para o bem do planeta e da humanidade. Sim. A gente tem que tirar da nossa mente que Deus, aquele Deus antigo que a civilização da humanidade trazia em si, aquele Deus que pune, que castiga. Deus é infinitamente bom e justo. Então, na sua bondade infinita, embora a gente não consiga enxergar isso, porque a gente ainda é muito pequeno comparado à grandiosidade de todo o sistema, como funciona o sistema. Sim. Então, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue nem se enxergar, quanto mais enxergar todo o plano divino. Sim. Então, tudo que acontece, inclusive esses flagelos que acontecem na natureza, é para a melhora da humanidade e do planeta. Sim. A 738A, ele já vai entrar num outro aspecto, veja só. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isto? Agora ele entrou no aspecto moral, veja assim. Ele falou no contexto geral na primeira e depois ele fez esse subitem. E eles respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. É ou não é? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer isto. Mas hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Alimentando o corpo? O espírito. Então nós muitas vezes esquecemos que nós somos um espírito encarnado. Mesmo nós espíritas. Não estou dizendo os outros que não tenham essa noção que nós temos hoje. E ele continua: entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Diversa. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Estamos aprendendo. Não aprendemos com os acidentes naturais? Não aprendemos com os acidentes provocados pelo ser humano? Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces que eles aparecem no mundo. Kaique falou que ele está Kaique hoje. Não é, Kaique? Por quê? Porque ele é um espírito. Ele pode ter, em algum lugar no passado, ter chamado o quê? Não se sabemos, né, Kaique? Mas eu acho que eu fui Luigi. Isso é outra coisa. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Não é isso? Alguém já sofreu alguma coisa, teve que sair depressa de algum lugar, rapidamente? Quando você vê, tá um rasgado na roupa, outro aqui, outro ali, porque não viu em nada que ia tocar. Foi rasgado. Às vezes uns arranhões, né? Natural, você quer se preservar. Mas aí a pessoa fala assim: qual é o mais importante? Você está bem, fulano? Né? Não, foi só um rasgadinho na roupa aqui, mas está tudo tranquilo. Certo? O nosso espírito que é o mais importante, como o Carlos estava citando. A participação nossa no meio ambiente hoje
é de suma importância para que nós possamos também sanear o planeta para que ele comporte a população que esse planeta vai estar quando ele estiver mais estável. A doutrina espírita nos mostra praticamente 10 bilhões de pessoas. Né? E assim nós vamos empregando as nossas atividades. Né? Por isto que a doutrina dos espíritos nos mostra de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E se nós quisermos herdar este planeta de forma mais tranquila, nós temos que saber discernir o bem e o mal. É o que mais importa no momento. Porque a partir do momento que eu souber literalmente o que de bem eu estou fazendo para mim, para o meu semelhante, para o planeta, é lógico que nós vamos herdar uma terra onde a paz vai começar a reinar. Né? Nosso tempo já está expirado e o Carlos está com o Evangelho de hoje. Obrigado a todos. Bom dia, gente. Como o Luiz já falou, meu nome é Carlos, para aqueles que não me conhecem. E a parábola, a gente vem já há uns 2 ou 3 meses estudando as parábolas, né? Então, a parábola que eu escolhi para falar hoje foi a parábola do semeador. E ela encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo que vai do 1 ao 23. E ela começa falando o seguinte: naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira do mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas. Saiu o semeador a semear. Aqui começa a parábola, tá, gente? Isso aqui, primeiro foi uma introdução. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e a comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era um pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raízes. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram frutos, umas 100, outras 60, outras 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Bem, gente, Jesus, há mais ou menos 2.000 anos atrás, né, contando isso aí para uma multidão de pessoas que estavam passando, que tinham ido em busca dos seus ensinamentos. Como nós estamos aqui, vindo em busca ainda dos ensinamentos dele, daquilo que ele nos trouxe. E essas pessoas, quem sabe, quem eram? Talvez que nós... Será que nós estávamos por lá? Porque foi falado aqui, né, que cada vida dessa é um piscar de olho perante a nossa eternidade, perante o tempo que a gente tem para evoluir e um dia chegar a se tornar um espírito como é Jesus. A nossa jornada é muito longa, mas ela é real. Impossível? Não. É difícil, mas não é impossível, porque se fosse impossível ele teria falado. E ao contrário, ele disse: todos vós podeis fazer mais até do que eu, vós sois deuses. Na verdade, dentro de cada um de nós habita um Cristo. A gente só tem que tirar ele para fora. Só tem que deixar fazer ele brilhar, ele crescer. Da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia. Mas vamos aqui ver o que é que essa parábola nos traz, né? Essa parábola, ela vem falar de semeador, de semente, de frutos.
dos diferentes tipos de solo. Diferentes tipos de solo. Aqui nessa sala eu vejo umas 3 dezenas de solos diferentes. Porque os solos são nossos corações. Ela vem nos mostrar como é que está, Jesus vem nos mostrar como é que está disposto o nosso coração a receber a semente que ele veio trazer, que é a boa nova, que foi a boa nova, é a boa nova. Como é que está o nosso coração preparado? Será que ele já está pronto? Será que ele está pedregoso, arenoso? Não precisa responder não, tá, gente? Vocês levem isso para casa, mentalize depois. E para nós que estamos aqui, nós espíritas, estamos estudando a doutrina espírita. O Kaique trouxe aqui, na lição de abertura, ele fez ele disse, eu acho que nem muito daqueles que não acreditam em Jesus vai estar salvo. Você acha, Kaique? Eu tenho certeza. Eu conheci nesse país hindus, judeus, que são muito mais cristãos do que vários cristãos. Não acreditam em Jesus. Não acreditam em Jesus como Salvador. Acreditam em Jesus como um grande homem. Um grande exemplo de uma pessoa assim foi Gandhi. Então, você precisa praticar o que Jesus nos ensinou. Jesus em nenhum momento falou, fora de mim não há salvação. Ele falou, eu sou a verdade e a vida, porque os ensinamentos dele, ele não estava fazendo apologia à pessoa dele, não. Ele estava fazendo apologia aos ensinamentos que ele trouxe. Se fosse assim, não seria justo. Uma pessoa que nasce em países onde ninguém é cristão, então essa pessoa está condenada a essa vida toda, embora a gente saiba que a gente tem várias vidas, mas está condenada essa vida toda a não ter chance de progredir. Não, não é assim. O que importa é o que a gente faz do ensinamento que Jesus nos deu. É lógico que é mais fácil seguir Jesus? É lógico que é mais fácil. É mais fácil para a gente que é espírita, que já conhece algumas verdades, é mais fácil. Mas o que é que a gente vai fazer com essa facilidade depende de cada um de nós. Depende se a gente vai pôr em prática ou não. Porque eu conheço tantas pessoas que são espíritas e que são espíritas só quando cruza aquela porta para cá. Depois que passa, pisa na calçada, na rua, esquece tudinho. Mas está tudo bem. A gente vai aprender nessa parábola aqui que está tudo bem. Porque o solo que não é fértil, ele pode ser tratado e no futuro se tornar um solo fértil. No futuro, vir dar frutos, vir dar mais sementes. Porque isso é um processo. A gente aprende que isso é um processo do espírito. O espírito nasce simples e ignorante, para que um dia ele venha se tornar um espírito crístico. O diamante, ele é ali uma pedra bruta, que vai sendo lapidado, vai sendo polido, para um dia ele pôr para fora todo aquele brilho. E assim somos nós. Então, gente, quem é a semente? O que foi a semente? A semente é a boa nova, é aquilo que Jesus trouxe para a gente. É todos os ensinamentos que ele trouxe, porque até antes de Jesus pisar aqui nesse planeta, vieram outros espíritos, emissários dele. Por que emissário dele? Porque foi Jesus que criou esse planeta. O nosso sistema solar foi criado por ele. Antes desse sistema solar ser, antes de nós sermos, ele disse, eu já era. Ele criou tudo isso. Jesus é um espírito muito velho. Se a gente é velho, imagine ele. Então, ele
os ensinamentos dele, a boa nova, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, algumas verdades, porque nem tudo ele pôde falar naquela época. Porque o que ele falou naquela época, ele já foi condenado. Imagine se ele viesse trazer aqui conhecimentos de física, de neurociência, conhecimento, ensinamento de outros planetas. E ele não tinha chegado nem aos 33 anos. Tinha eliminado ele bem antes. Mas ele trouxe muita coisa que até hoje a gente não consegue assimilar. A gente não consegue digerir. Por quê? Porque a gente está engateando. A gente está ali, ó, feito bebê, aprendendo a caminhar. Mas faz parte. A gente não tem que se sentir inferior por causa disso, não. A gente não tem que perder os cabelos por causa disso, não. Faz parte do progresso. É a mesma coisa você chegar para uma criança, você não pode cobrar de uma criança uma coisa que você cobra do adulto. Jesus não nos cobra nada. Nós é que nos cobramos. Num dia que a gente deixar essa roupagem e partir para o outro lado, não vai ter cobrança de Jesus, dos nossos mentores, de ninguém. Vai ter cobrança nossa. A gente é que vai olhar para trás e dizer, nossa, quanto tempo eu perdi. Eu podia ter feito isso, isso e aquilo. Quanto tempo eu perdi. Eu tive a oportunidade de ser melhor e não fui. Por causa dos mesmos vícios que eu venho carregando há vidas e vidas e vidas. Kaique também falou sobre vício. E realmente é muito difícil a pessoa que está imerso num vício, a pessoa deixar ele de lado. É muito difícil, certo? Para quem está fácil, para quem está fora, parece ser fácil. Mas para quem está dentro do vício é muito difícil. Eu sei disso porque até alguns anos atrás eu fumava. Comecei a fumar quando eu era jovem, não era fumante inveterado, mas fumava nos finais de semana. Comecei quando eu era jovem e fumei até alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui no Getú, a trabalhar no passe, trabalhar em outras coisas. Eu disse, não, vou parar. Parei. Mas não é fácil. Eu parei porque, primeiro, eu fumava pouquíssimo, mais final de semana, e eu já sabia o que é que eu queria. Mas foi com muita pressa e muita perseverança que eu larguei o cigarro. Mas para as pessoas que estão... E que eu ganhei com isso? Não ganhei nada, perdi um pedaço do meu pulmão. Quando eu tive Covid há 2 anos atrás, descobri que estava com 2 tumores no pulmão e fiz cirurgia para tirar. Perdi um pedaço assim, mais ou menos, do meu pulmão. Então a gente não ganha nada, a gente só perde com os vícios. Mas não é fácil a pessoa abrir mão de um vício. Mas não é impossível. Quando a pessoa quer, quando a pessoa pede, eles estão sempre do outro lado para nos ajudar. Então, o semeador, quem foi o semeador? O semeador maior foi Jesus. Não resta sombra de dúvida. Ele foi o maior semeador que pisou aqui na terra. Que trouxe essa mensagem que até pessoas de outras crenças, de outras religiões concordam com isso. O Gandhi uma vez falou, disse que se todos os livros da humanidade fossem queimados, fizesse uma grande fogueira, colocasse todos os livros de todas as bibliotecas que já houve em todas as épocas e tocasse fogo, e se alguém de lá do meio tirasse, conseguisse enfiar a mão e tirar do meio dessa fogueira o sermão da montanha, nada estaria perdido.
Um sujeito que era hinduísta. Não era cristão. Então, Jesus foi o maior semeador. Mas existem outros semeadores por aí. Kaique também falou sobre a importância da evangelização infantil. A mãe dele foi uma semeadora para ele, que soube plantar no coração dele uma semente, que um dia incluiu. Assim como Kaique, eu também, desde criança, que eu participo, nasci dentro da casa espírita. Então, teve aqueles semeadores, a minha mãe, minha avó, minhas tias, teve aquelas pessoas que semearam aqui no Getú, as coisas que eu aprendi aqui. Então, existem semeadores espalhados. Jesus foi o maior, mas existem outros dezenas, centenas. O Chico, quanta semente ele jogou e semeou através da mediunidade dele, através dos livros que ele psicografou. O Divaldo, todos eles foram grandes semeadores. Que plantaram, que germinaram e que em alguns corações surgiram frutos e outros não. E os tipos de solo, né, gente? Nós somos os solos. A semente foi trazida, o semeador, sempre a gente vai encontrar um semeador pela nossa frente, em qualquer religião, certo? Qualquer religião vai ter uma pessoa, em qualquer área vai ter um semeador, vai ter gente semeando coisas boas. Vamos falar de coisa boa, né? A gente não vai falar de... Porque também tem outros semeadores que semeiam ervas daninhas, mas a gente não está aqui para falar disso. O mal não precisa comentário, a gente está aqui para falar sobre o bem. Então, isso está em várias religiões. Agora, o solo depende do solo. O solo é os nossos corações. E como é que estão os nossos corações? Está preparado para receber esses ensinamentos, essas sementes? Essas mensagens que são trazidas dia após dia? Como é que está? O que é que a gente faz desses ensinamentos no nosso dia a dia? A gente tem posto em prática aquilo que a gente aprende? Não precisa pôr tudo de uma vez não, gente, porque, novamente, são vícios. As nossas fraquezas, todas elas são vícios. A gente relaciona muito o vício com bebida, com fumo, com coisas assim. Mas tem coisinhas que a gente não põe, não para pensar, mas são coisinhas pequenas que nos segura bastante a matéria, que nos faz com que a gente não possa dar subir um degrau a mais na nossa evolução, que são os pequenos vícios que a gente não considera aquilo. Coisas que a gente acha que é besteira, não dá nada. Mas que para espíritos superiores aquilo ainda são fraquezas nossas. Então, o que é que a gente tem feito para combater isso no nosso dia a dia? O semeador, ele está o tempo todo, basta a gente se conectar com ele, que ele está ali o tempo todo conosco. Gente, quando a gente pede, a gente consegue. Bater e abre-se-á. Isso foi Jesus que falou. Quando o pedido é sincero e é válido, ele nunca deixa a gente. Não adianta a gente pedir para ganhar 1,5 bilhões que correu na Mega Sena, né? Correu onde? No Powerball, né? Será que isso vai ser válido? A gente está falando aqui de pedidos que realmente importem. Faça a diferença no nosso crescimento espiritual. Não no nosso crescimento material. Porque
como foi falado no Livro dos Espíritos, por Luiz, essa nossa vida é um piscar de olho. É um piscar de olho. Passa muito rápido. Se a gente olha, a gente que vive aqui nesse país, quando a gente volta lá no Brasil para visitar os nossos parentes, a gente vê que de um ano para o outro, como muita coisa mudou, como as crianças da nossa família hoje em dia já não são mais crianças, já são jovens, já são adultos. As coisas passam muito rápido. Depois, quando a gente olha para trás, a gente vê que aquilo ali não foi nada. Não foi nada. Impressionante. Então, o que essa parábola ela vem nos alertar, o que Jesus tentou nos alertar com essa parábola, naquele dia que ele sentou ali na beira do mar, né, da praia, é o seguinte: o que é que vocês estão fazendo com as coisas que vocês recebem? Vocês estão pondo em prática? Não percam tempo. Ponham em prática aquilo que vocês aprendem, para que num dia, quando vocês voltarem à pátria espiritual, vocês não se arrependam do tempo perdido. Dizem que a fila lá de espera para reencarnar, diz que é quase uma briga, né? Um empurrando o outro para entrar na fila, dizem que é 8 por 1. Geralmente é 8 pessoas esperando, 8 pessoas desencarnadas esperando para um corpo se formar, para que ele possa encarnar. E o trabalho que a espiritualidade tem de planejar aquilo tudinho e de fazer com que a gente reencarne na família certa, no local certo, tudo, é muita complicação. É muito trabalho. É muito tempo de estudo dos arquitetos, dos engenheiros espirituais. Então não vamos perder tempo. Porque essas coisas, daqui a gente não vai levar nada. A gente só vai levar. A única coisa que a gente leva quando a gente parte daqui são os nossos atos, as nossas atitudes. Não pense que eu estou fazendo apologia a não trabalhar, a não adquirir coisas materiais. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Trabalhem e consiga as coisas materiais. Adquira as coisas materiais. Eu sou completamente capitalista. Deixei meu país para vir para cá atrás de enriquecer capital, de aumentar o capital. Não sou contra o capitalismo. Estamos no maior país capitalista do mundo, do planeta. Mas a gente tem que saber o que é realmente importante. Qual é o uso que eu vou fazer desse material que eu estou conseguindo? O que é que eu vou fazer de bem com esse material que eu estou conseguindo para o meu espiritual? É para isso que existe o mundo material. É para que a gente possa dar passos maiores na nossa evolução. Porque o Livro dos Espíritos ele fala: o mundo espiritual sempre existiu, independente do mundo material. O mundo material poderia ou não existir. Esse mundo que a gente conhece aqui poderia ou não ter, que é mesmo assim o mundo espiritual continua tendo. Mas por que foi feito esse mundo material? Para que a gente pudesse vir aqui e aprender mais rápido. Porque na matéria as coisas é um pouquinho mais difícil. Então, quando a gente consegue passar por aquilo, bem passado, é como se a gente ganhasse mais pontos. Então a gente consegue dar passos maiores quando a gente tem uma reencarnação bem sucedida. Para isso é que existe o mundo material.
Então vamos aproveitar. É como se a gente estivesse fazendo um estágio aqui. Vamos aproveitar esse estágio e fazer ele bem feito. Para que quando a gente chegar do outro lado, a gente receba uma promoção. Então, ela vem nos mostrar que nós estamos livres. O nosso coração é livre. O nosso terreno é livre. Para ser um terreno infértil, para ser um terreno onde a gente não queira receber essa semente. Mas será que esse é o objetivo? Não. O objetivo é que os nossos corações, que o nosso terreno, seja um terreno fértil, que a gente produza sementes, que a gente possa pôr em prática lá fora tudo isso que a gente aprende aqui. Lá fora, pôr em prática com nós mesmos, porque também tem a caridade que a gente tem para com a gente mesmo, que é muito importante. Na verdade, é a mais importante. Porque Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente não ama a nós mesmos, como é que a gente vai amar o próximo? A gente tem que estar sadio, mentalmente, espiritualmente, materialmente, para que a gente possa ajudar alguém. Senão, é cego carregando cego. A gente tem que dar bem. Não adianta a gente amar o próximo, fazer tudo por todo mundo e também não se cuidar da gente. André Luiz, quando chegou do outro lado, André Luiz não era uma pessoa má. Não tinha feito nada de errado, mas ele não se cuidava. Era uma pessoa que não se cuidava. Não cuidava nem do corpo, nem do espírito. Ele nunca fez nada de mal contra ninguém. E estagiou lá 8 anos no umbral. Sem nunca ter feito nada contra ninguém. Teve alguns escorregões assim, mas não foi nada ele não fez mal a... Então, gente, vamos fazer com que essas sementes que Jesus distribuiu nos nossos corações germinem, que dê, como é que ele fala aqui? Que dê umas 100, outras 60 e outras 30. O final do ano está chegando, né? Todo mundo chega nessa época do ano e para refletir. O que é que a gente fez durante o ano? O que é que a gente vai fazer no próximo ano? Vamos parar esse ano e dizer, ó, o que é que eu preciso fazer para que essas sementes floresçam mais no próximo ano? O que é que eu posso melhorar dentro de mim? Não precisa fazer uma lista de tudo não, tá, gente? Porque as coisas não vão ser resolvidas da noite para o dia, não. Não é assim, não. Eu costumo dizer o seguinte, ó, começa pelos mais fáceis, pela coisa mais fácil. Tipo uma prova, você vai fazer uma prova, um vestibular. Você vai fazer um vestibular. Não sei quantas perguntas, dezenas de perguntas. Você não perde tempo tentando responder a pergunta mais difícil. Você primeiro responde a que você sabe, que você tem certeza, responde todas as que tem certeza. Depois vai responder aquelas que você tem dúvida. Por último, você deixa as mais difíceis. Assim tem que ser com nossos problemas, com as nossas dificuldades. Vamos começar pelo que é mais fácil para a gente. Porque até no momento que a gente chegar no mais difícil, de repente aquele mais difícil já está mais fácil. A gente já começa a enxergar com outros olhos e já vai ser mais fácil de trabalhar. Tá, gente? Vocês não precisam ficar com essa cara, todo mundo preocupado, tem que... Sabe o que é bom? É que Jesus, ele nunca nos abandona. Todos nós temos amigos espirituais, protetores. Não é só o nosso anjo de guarda, nosso mentor, não, gente. A gente tem dezenas, quem sabe centenas ou milhares de espíritos torcendo por nós. Vocês já pararam para pensar quantas vidas a gente já teve no passado e quantas mães, quantos pais, quantos amigos e irmãos a gente teve no passado e estão todos torcendo por nós?
Então a gente tem muita gente torcendo pelo nosso lado. É uma torcida que a gente tem do outro lado. A gente só precisa se esforçar um pouquinho mais. A gente dá um passinho porque eles vêm atrás, ó, empurrando a gente, nos auxiliando. Depende só da gente. Meu tempo acabou. A gente vai passar para a tarefa do passe. O passe não é obrigatório. O passe ele é um reajustamento das nossas energias, tá? É uma troca de energias, certo? A gente serão chamados para fazer uma fila aqui. A gente entra por essa porta. Mas antes disso, depois do passe, tá, gente? A gente volta para cá, para a sala. No final de tudo, tem a distribuição da água fluidificada. Tá certo? Então, não é depois do passe, não vão para casa. Esperem um pouco. Porque a gente vai distribuir água que está sendo fluidificada lá dentro. Tá certo? Então, agora, no momento, a gente vai fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso mestre maior, ao nosso amigo de sempre, ao nosso grande semeador, Jesus. E agradecer a Ele neste momento por tudo, por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, toda esta boa nova que Ele distribuiu para nós, por todo o apoio, o amor que é dado para nós, até mesmo quando a gente não consegue compreender isso, mas tudo que acontece é por amor. Muito obrigado, Pai Maior, muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado, nossos amigos do mundo espiritual, nossos guias, nossos mentores, por tudo o que vocês fazem por nós. Obrigado aos mentores dessa casa que auxilia e mantém esta casa aberta durante esses 25, quase 26 anos de existência. Obrigado por mais um ano que está se passando. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento, congregando com Ti, Pai, buscando a Tua luz, a Tua paz. Que possamos voltar aos nossos lares com essa mesma paz, com este mesmo amor. Esteja conosco hoje e sempre, Pai. E assim seja feita a Tua vontade.